Olha, se você acha que o caminho espiritual é um caminho de paz e tranquilidade, aquela pessoa que jamais se abala e está sempre muito tranquila, bem, eu vou já quebrar de uma vez essa ilusão aqui, porque eu digo que não é bem assim. O caminho da espiritualidade, né, no caso, vamos dizer assim, o caminho do Buda, é um caminho para quem está com muita vontade mesmo e coragem de enfrentar os seus próprios demônios. E isso não é uma tarefa fácil, definitivamente. Aquela coisinha do zen que não se abala, que está sempre muito tranquilo. Na minha opinião, é uma ilusão. Não existe. Se é para ser feito da maneira como, vamos dizer assim, como é real. E o real, eu digo, é viver na sociedade, passar pelos problemas e trabalhos e situações é, dentro da família, dentro do ônibus, na fila do banco. Agora ninguém vai mais para o banco, né? Mas da padaria, ou do mercado, ou do aeroporto, sei lá. Vivendo situações reais, não é do tipo a pessoa que vai e se afasta, né, da realidade da sociedade para viver um mundo de paz. E aí eu acho que não vai estar tendo, com toda sinceridade. Então, assim, a ausência de conflito não é paz, não necessariamente. Porque uma vez que está na realidade, vai ter conflito e essa é isso é como o mundo funciona. Entre conflitos, mas é importante a gente buscar conflitos respeitosos. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Então, assim, a verdade é desconfortável, porque crescer espiritualmente dói. Crescer espiritualmente não é fácil, gente. Eu pensava que no caminho né, enfim, vou ser uma pessoa mais dedicada a isso, eu iria ter mais tranquilidade na vida. Só que eu posso até ter mais tranquilidade na vida em alguns aspectos, só que quando é para falar sobre a minha própria revolução humana, sobre os meus conflitos internos, não. Não, por quê? Porque a gente começa a enxergar situações dentro da gente de maneira clara, de maneira nua e crua e despida. Por isso que eu digo que quem quer viver um mundo, esse caminho, quem quer traçar o caminho espiritual, precisa ter muita coragem. Porque vai enxergar uns padrões de comportamento que, enfim, vivia, né, que aprendeu, de repente, com os pais. Vai começar a se dar mais conta dos erros no dia a dia, das coisas que deu mole, que poderia ter feito diferente, poderia ter falado diferente, poderia ter agido diferente, dos apegos que tem com coisas ou pessoas e situações ou vícios que não são saudáveis, que não são legais, que não são, enfim, nutritivos para a vida. E quando a gente começa a enxergar isso, sinceramente, isso é maravilhoso, é um sinal bom, mas dói, porque a gente às vezes fica com vergonha. Eu tô falando aqui coisas que de repente quem faz terapia já vive, né? Quem faz terapia já meio que vai se dando conta nas conversas, né? Porque, enfim, eu já fiz terapia por anos e pretendo voltar a fazer terapia, mas eu sei como é que funciona. Só que no mundo espiritual, como a gente ora, né, na Gakkai todos os dias, 2 vezes por dia, e dependendo de quem, faz bastante tempo de oração, quando a gente tá ali focado,
a gente acaba tendo realizações, né? Caindo a ficha acaba caindo muitas vezes, e aí a gente às vezes sente até vergonha de si. Sabe que quando a gente vai dormir e aí pensa e relembra de uma coisa, uma cena que aconteceu e você, putz, que vergonha? Então, né, falei errado uma palavra, uma frase, sei lá, que chega até a ser engraçado, né? Mas no caminho da iluminação, no caminho do Buda, nesse crescimento espiritual, a gente acaba, na verdade, tendo essas realizações, caindo a ficha, mas com situações bem mais pesadas. Que às vezes a gente não quer nem confessar para ninguém. A gente não quer falar. E é o que a gente chama dos nossos próprios demônios, né? Então, essa espiritualidade que eu tô falando, que eu tô buscando, que eu tô tentando viver, tentando não, né? Que eu tô vivendo. E compartilhando aqui com vocês nos meus vídeos, é uma espiritualidade de coragem e de confronto com os seus próprios demônios, tá? Então, assim, quando a gente decide fazer isso, passa a ter essas realizações, né, de entendimento dos nossos padrões, comportamento, enfim, tendências básicas da vida, a gente também, obviamente, deseja cambiá-los, né? Tipo, mudá-los de direção, não ser mais aquilo, ou não fazer mais aquilo. E não é uma coisa do, não, tem gente que consegue, inclusive a minha esposa, ela tem uma capacidade maravilhosa de falar, não, eu não vou mais fazer isso. E não faz. Quando eu falo para ela que alguma coisa, por exemplo, eu não gostei, por exemplo, né, de X. Cara, ela, tá bom, desculpa, entendi. E ela não faz mais. Enquanto quando é o contrário, é mais difícil, porque quando ela me fala alguma coisa que ela não gosta, e eu entendo e não tá legal e tal, eu tenho mais dificuldade de mudar. É como se de repente eu esquecesse e voltasse a fazer. Eu preciso de muita mais esforço para não fazer de novo, sabe? Mas enfim. Mas a ideia é que uma vez que a gente se depara com uma situação interna que a gente precisa mudar, a gente entende que tem que mudar, a coragem está não somente em identificar esses pontos. A coragem está em mudar o hábito. Ou, de repente, em pedir perdão sincero. A coragem está em sair de relações em que a gente não deveria viver ou nutrir, né? A coragem está em assumir o erro. De repente, abertamente, né? Com uma pessoa com quem, de repente, você deu mole e tal. A coragem está nisso, não está somente em identificar. Identificar é um passo. O passo seguinte é fazer essas mudanças básicas, né? Então, assim, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo com esse incômodo que é natural, e é por isso que eu digo que dói, porque é difícil a gente se despir, a gente está ali aberto e fazer a mudança e tal, e, enfim, e errar de novo, e fazer de novo, e se irritar porque errou. E eu tô falando isso sobre mim, tá? Porque às vezes eu decido mudar e aí eu me pego fazendo o mesmo erro lá na frente, e aí, caramba, e aí eu me irrito comigo mesmo. A coragem está, inclusive, na insistência de não fazer isso. O que for. Né? Como eu falei aqui antes. Pode ser um vício, pode ser um apego, pode ser um padrão de comportamento, enfim. Então, a paz que a espiritualidade promete, ela é uma consequência, ela não é um ponto de partida. Não é porque você está num caminho que você já tem paz.
de espírito, de mente, coração, tranquilidade. Não. Ele vem por consequência dessa coragem que você teve de traçar esse caminho em que você realmente está mudando, que você está enfrentando os seus medos, os seus anseios. É isso. Porque à medida que você vai fazendo e você vai realmente vencendo, aí você vai meio que construindo esse caminho de paz dentro de você, porque você está melhorando como pessoa. Então, a prática do Daimoku diária, ela é fundamental para isso, porque ela não só te ajuda a identificar, mas ela te dá coragem e sabedoria para poder agir da maneira correta. Então, eu convido você a fazer Daimoku, a recitar Daimoku, a fazer isso de maneira mais consciente, mais persistente, porque a espiritualidade é uma coisa que não é fácil, mas uma vez que você começa com tudo, as chances de você ter essa paz como consequência são altíssimas. É isso. Deixo vocês por aqui. Se você gostou, se você tem algum comentário para fazer, coloca aqui, dá um like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!